Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje o meu objetivo é ajudar a te dar velocidade. Se você tem uma empresa, é um prestador de serviço, seja advogado, um contador, diversos cargos que sejam, eu tenho certeza que se você já trabalhou com social media, um gestor de tráfego, uma equipe de marketing, eles cansam de te pedir um anúncio, um vídeo que tem que subir na rede social, gravar os stories, e aquele dia que você está extremamente cansado, você já sentou na cadeira, trabalhou o dia todo e chega em casa ou ainda no final do trabalho tem que ter aquele esforço mental de e agora, o que eu gravo? Coloquei a câmera na minha frente, acendi as luzes, mas qual que é o primeiro passo? O que eu devo falar? Como eu devo falar? E aí, muitas das vezes, você se sente frustrado, porque você entrega um vídeo que na sua cabeça faria sentido, e aí chega o expert em marketing e diz: Fulano, você deveria ter gravado assim, mas veja bem, por que ele não falou antes? Ele falou antes porque ele não tinha nenhum suporte para te dar, ele não conseguiria te dar um roteiro. Eu já passei por isso nos últimos 7 anos como gestor de tráfego. Hoje tenho uma empresa que presta serviço de tráfego pago para principalmente prestadores de serviços e o desejo de ajudar genuinamente esses meus parceiros, não só na produção de conteúdo, mas também na parte comercial, fez com que eu fosse atrás de soluções. E com o advento da inteligência artificial, a gente conseguiu chegar numa entrega que faça sentido. Por isso nasceu a Verità Ads, criativos que conectam. E criativos tanto para anúncio quanto para rede social, para que você consiga, no final do dia cansado, ter um script na palma da sua mão apenas para copiar, colar no transcritor, seja num aplicativo que eu vou deixar aqui na legenda, para você gravar lendo. Mas não lendo de uma maneira superficial, generalista, ou que parece um robô. Não, não é isso, a proposta não é essa. Se você, é bem provável que já conheça o ChatGPT, estão na moda, só que se você vem em novo chat e cria, você pede ChatGPT me entregue um roteiro de anúncio, eu sou advogado. Bom, ele pode criar da cabeça dele o que ele quiser. A nossa proposta é ser extremamente específico, juntando não só os 7 anos de experiência em gestão de tráfego, mas também a parte de gestão que eu sou especialista. Formei em administração pela Universidade Federal de Juiz de Fora e assim como fiz um intercâmbio na Universidade da Califórnia em Storytelling. Então, nesse agente de IA que a gente chama, ele foi criado para solucionar problemas de criação para prestadores de serviços na internet. E você pode estar se perguntando, mas Lucas, não preciso disso, eu só entro aqui no GPT, ele já dá. Pera lá, que a gente vai chegar nesse ponto. Esse agente de IA, ele foi treinado com uma sequência de documentações, dezenas de documentos sobre storytelling, sobre engenharia de massa, sobre o tipo de hook. O que é o hook? É a chamada dos 3 primeiros segundos que conecta, que chama a atenção do seu público. Para quê? Para que o seu criativo seja visto. Já parou para pensar, quando você está rolando a tela lá do seu feed, você faça essa experiência, entra no Instagram depois dessa aula, o que te chama a atenção? O que faz você parar de arrastar a tela para cima? O que te chama a atenção no início do vídeo? Você fica até o final por conta do início. Então, essa foi a nossa preocupação. Conseguir criar um agente que fosse suficientemente bom para trazer resultado, para não ser generalista. E por conta disso, existe um passo a passo que você precisa seguir para conseguir velocidade do seu dia, para conseguir mais tempo, para conseguir converter mais. E eu vou te dar um exemplo. Recentemente, fechei um contrato com uma moça que vende consórcios. E ela tinha um perfil fechado, só foto de família, poucos seguidores. A gente utilizou o Verità Ads para poder criar toda a campanha dela. E vocês vão ver daqui a pouco que é extremamente específico e personalizável o que dá para fazer ali. O meu vai ficar diferente do seu, com toda certeza, porque você vai dar
o seu contexto, a sua realidade. Você vai precisar de treinar uma única vez para poder ter essa personalização. É como se você sentasse com o seu social media, com o seu gestor de tráfego durante 1 hora e você fosse explicar mais sobre a empresa. Só que aqui a memória vai ficar atualizada. Você não vai ter que ficar repetindo 7 vezes o que fazer. Qual é o seu negócio? Porque ela é uma inteligência artificial. Ela não cria uma nova inteligência. Ela aprendeu com o histórico que existe. Então, quando você usa o novo chat, ele usa o histórico da internet, sem contexto. Aqui ele vai usar o histórico de toda a documentação que ele está treinado, com esses diversos documentos, mas assim como o contexto na hora que você colocar no áudio key ou na digitação. Então, meu objetivo é te entregar velocidade e produtividade. Nesse caso dessa moça do consórcio, em questão de 3 dias de anúncio, a gente investiu cerca de R$500 e gerou 120 novas oportunidades, pessoas chamando no WhatsApp dela. Por quê? Simplesmente mágica? Não, porque a gente foi intencional. A gente pegou toda a história dela, quem que é o público-alvo, quais são as principais dores, quais são os principais benefícios, as objeções daquele cliente. Porque perceba, se você solicitar o GPT agora, GPT, faça uma imagem de um prédio rosa. Ele vai inventar, ele vai fazer do jeito dele. Só que agora, se você fizer, GPT, eu preciso de um prédio rosa de 10 andares, do lado quero um campo belo, um céu azul, e cada andar precisa ter 3 janelas. Perceba que a sutileza das palavras, o detalhismo, vai entregar algo diferente do primeiro caso. Então aqui, o GPT não é mágica também. Você precisa aprender a usar ele. Por isso que eu estou usando esse início da aula para poder alinhar alguns conceitos importantes. É o que a gente chama de prompt. O prompt nada mais é do que o comando que você dá para ele. E o comando tem que conter o contexto, ele tem que conter funções, ele tem que conter tarefas. Só que, se você fosse fazer isso do zero, bem provável que você teria dificuldade. Por isso a gente estudou, por isso a gente foi atrás disso para facilitar o seu dia. Então, se você observar, quando você entrar nesse link, vai existir botões de ativações. Isso aqui tudo são botões para você iniciar a conversa com esse agente. Vamos criar criativos que conectam? Conte-me o que vende e eu traduzo esse anúncio. Gostaria de um criativo com a sua cara? Transforme a sua verdade em um anúncio que vende. Então perceba, quando você clica ali, ele vai vir uma sequência lógica. A primeira sequência é você contar e dar esse contexto. Eu facilitei para você. Ele vai vir uma sequência de perguntas com seu objetivo, com o contexto da empresa. Ele vai sugerir alguns temas de rios, vai sugerir 3 temas de rios. Depois ele vai perguntar qual você quer dar sequência, ele vai produzir o roteiro. Após isso, vai produzir a capa do rios. E tem muitas outras funcionalidades. A gente pode solicitar um calendário editorial. A gente pode pedir dicas de como melhorar aquilo. Uma coisa que você tem que ter na sua cabeça: nunca aceite a primeira entrega, a primeira resposta. Porque normalmente, vamos dizendo que ele é preguiçoso. Ele entrega ali o que você pediu, mas, vamos lá, lembra do contexto? Quanto mais contexto você dá, mais treinamento você dá, ele vai aperfeiçoando. É como se fosse uma criança de 5 anos que não entende muito e aí você tem que dar aquela direção clara, com sutileza, educando. Perceba, a gente vai começar aqui clicando em vamos criar criativos que conectam para mostrar para você como isso aqui funciona. Ele consulta a base de conhecimento, você pode perceber que ele vai estar sempre buscando o que a gente treinou ele, a função que a gente treinou ele. E olha, deu muito trabalho fazer isso. A gente pesquisou demais, a gente foi atrás dos documentos certos, fez uma curadoria fenomenal para você estar usando isso hoje. Então, por favor, tenha atenção aqui, que eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar e depois você vai me agradecer. Inclusive, a gente fez, antes de te entregar isso, um teste com diversos profissionais, desde advogados, desde corretor de imóveis, desde pessoas que trabalham com consórcio,
trabalho com comércio exterior, enfim, e foram diversos e dezenas de feedbacks que a gente teve de como, caramba, Zanetti, isso aqui me ajudou muito a produzir, então tenho certeza que isso aqui vai te ajudar. Bora sim, mas antes da gente criar os criativos que conectam de verdade, preciso te conhecer um pouquinho melhor. É lógico, é como se você estivesse apresentando para uma nova namorada, para um novo namorado, como se estivesse no date. Finge que aqui é o seu date, você tem que explicar o que você quer. Qual é o seu objetivo? É atrair mais pessoas que não conhecem o trabalho? Bem provável que isso aqui vai ser um anúncio de impulsionamento. Ou você quer relembrar quem já viu seus conteúdos ou já comprou, então são criativos de remarketing. Ou então você pode falar outro. Ah não, o GPT, minha ideia, eu não quero anúncio, não estou na hora de anúncio ainda, o meu objetivo é produção de conteúdo. Tá tudo bem, por isso que tem a opção outro. Então que você pode dar Ctrl C e colocar aqui embaixo, mas eu já vou mostrar algo diferente que isso mudou o jogo de como eu uso. Tem uma galera que fala, não, escrever é melhor, mas a gente vai chegar lá. Etapa 2, a etapa mais importante disso. Por favor, passe o máximo de tempo que você puder. Se tiver que passar 1 hora, passe 1 hora aqui. Mas faça isso com atenção. Porque isso aqui vai determinar o sucesso ou não, o detalhe ou não do seu conteúdo. Lembra, sutileza nas palavras. Então aqui você vai explicar o que você oferece, qual é o seu serviço. Que tipo de pessoa ideal, ou seja, quem que é o seu público ideal. Mas não vem me falar, meu público é todo mundo. Primeiro, quem fala isso, meu público é todos, não entende do que vende. Eu vendo apartamento. Várias pessoas podem comprar. Lógico que várias pessoas podem comprar, mas você está vendendo Minha Casa Minha Vida, você está vendendo um lote, você está vendendo um imóvel de 10 milhões de reais. Perceba que é diferente. É importante agrupar. E não é, meu público é de mulheres de 35 a 40 anos que moram em Curitiba. Tá, mas perceba, aqui a gente vai dar o exemplo de advogado especialista em concurso público. Então, o tipo de pessoa ideal é pessoas que fizeram concurso e tiveram problemas durante o edital ou algum outro problema específico. Então você tem que explicar isso. Seja sutil, seja detalhista. Onde você quer anunciar? E aqui, entenda, anunciar é expor. Tanto anúncio pago, mas também colocar dentro da rede social. Qual resultado essa pessoa deseja ter com o serviço? Ou seja, o advogado que vai prestar o serviço de concurso público para os concurseiros, ele quer conseguir a vaga dele, quer justiça, ele quer buscar a justiça. Quais os maiores problemas ou dificuldades? Aqui é importantíssimo porque quando a gente fala de copy, a gente está dizendo, a gente está trabalhando com uma dor daquela pessoa. Quando a gente trabalha com a dor, não é que a gente vai explorar aquela pessoa, não. A gente vai transformar a dor dela em algo tangível e você vai mostrar que você pode resolver aquilo. Lógico. Perceba o seguinte. Verità, da onde que surgiu esse nome? A verità é verdade em italiano. Então, pelo amor de Deus. Se você vende tigrinho, se você vende golpe na internet, sai desse vídeo imediatamente, eu reembolso o seu dinheiro, porque eu não quero gente assim, eu quero gente que trabalhe com a verdade, estritamente com a verdade, porque isso é importante. Você não vai enganar a pessoa, não é para enganar pessoas isso aqui. Essa ferramenta é para boas pessoas, com valores, com moral. Porque ela ainda não resolveu o problema dela. Às vezes ela não resolveu por algum empecilho, por alguma falha de comunicação, não sei. Você vai contar isso. O que o seu serviço entrega que os outros não entregam, ou seja, o seu diferencial frente à concorrência. Qual o tipo de conteúdo você quer criar agora? Um vídeo curto, uma imagem, um carrossel? Você vai dizer para ele. Se você já tem logo, foto, algum estilo, é importante você colocar aqui, porque ele vai tentar preservar, no final do dia, a sua identidade visual. Tá? Isso daqui a pouco vai ser importante para vocês entenderem. Como isso aqui é uma aula, e é um exemplo do que eu vou dar, isso aqui é um exemplo de um dos nossos clientes que a gente atende, que é
advogado especialista em concurso público. Lembra que eu falei que digitar, eu coloquei porque imagina se eu fosse na aula digitar aqui, né, iria demorar muito. Então já deixei algumas coisas preparadas. Então, o meu objetivo é atrair pessoas novas que não conhecem o trabalho. O meu serviço é atuação jurídica especializada para candidatos de concurso público que foram prejudicados por erros nos editais, correções indevidas e tudo mais, está completo. Quem é o tipo de pessoa ideal para esse serviço? É concurseiros que foram injustiçados em alguma fase do concurso e querem lutar judicialmente. O que você quer anunciar? Eu quero anunciar no Instagram Rios, tá? Vou até tirar aqui o YouTube. Quando essa pessoa deseja ter qual o resultado, né? Voltar para o concurso, recuperar a chance de ser nomeada ou manter a disputa por uma vaga. Sentimento de injustiça, posse eliminada, falta de orientação jurídica, medo de perder a oportunidade. Então imagina, os problemas dessas pessoas são sérios, ela passou anos da vida estudando. Então aqui você está resolvendo um problema real. E quanto mais específico for, você imagina que a pessoa que passou por isso, aquele concurseiro que está se sentindo injustiçado, e aí na hora que ele está rolando o feed, ele escuta algo que toca no coração dele. Você tem que tocar no coração dele, e quando você fala de dor, a gente está falando sobre essa conexão. Vai ser importante no hook daqui a pouco. Por que ele não resolveu ainda? Porque não sabe que pode entrar com uma ação. Isso é verdade. A maior parte da galera não sabe que consegue. Tanto é que os nossos anúncios são sempre no Meta Ads, no Facebook e Instagram, porque gera consciência. A plataforma de atenção. O Google, a gente até tem palavras compradas lá, advogado especialista em concurso público, só que é para pessoas que já sabem do problema. Quem não sabe, a gente está aumentando o nível de consciência. O que o seu serviço entrega que os outros não entregam? Experiência jurídica, específica no concurso. Aqui é um generalista porque é um exemplo, então seja conteudista. Aqui a gente vai criar um vídeo curto, contando um caso real, com autorização, com a virada emocional e final de prova social. Aqui eu não vou colocar logo porque eu não vou expor o cliente. Então ele vai começar a produzir. Perfeito, já entendi bastante, e aí ele vai trazer 3 ângulos diferentes de abordagem para eu aprovar. Tá? Ele sempre vai dar 3 ideias de rios aqui. Então, primeiro foco na dor, ela foi eliminada por erro da banca, ou seja, foi algo que eu informei. Imagina ser eliminada de um concurso mesmo tendo razão. Aqui vai contar um caso, ele explica aqui, a outra, o foco é na transformação. Ela tinha desistido do sonho, mas hoje está com o nome no DO. E o terceiro, essa banca já perdeu para mim 3 vezes. Bom, eu gostei do 2, então eu posso vir aqui simplesmente só digitar o número 2 que ele já entende. Top demais, vamos trabalhar o criativo, porque tem essa gíria aqui. Ele puxa um pouco da forma que eu me comunico nos outros chats, então ele sempre vai trazer um pouco essa comunicação assertiva com você, porque o GPT ele quer te agradar no final das contas, e isso é um perigo, tá? Eu fazendo um adendo aqui. Não sei se você já observou, mas o GPT sempre vai te validar. Ele nunca vai falar que você, usuário, está errado. Ele não vai falar, Lucas, você errou. Não. Se eu perguntar, por exemplo, se ele entregar uma informação falsa, eu falar, ô GPT, essa informação é falsa. E ele fala, Lucas, desculpa, realmente eu confundi. Mesmo que a informação seja verdadeira, porque ele vai estar me validando. Isso é o perigo. Isso é um perigo, tá? Então por isso que a gente tem que desconfiar do GPT e ele sempre vai estar validando e amaciando o seu ego. Cuidado com isso. Se vocês forem perceber, o que pode aparecer para vocês é diferente, tá? Por exemplo, no teste anterior que eu tinha feito, não tinha aparecido o RMBC. Por quê? Porque ele vai buscar... Lembra que eu falei que tem a documentação? Então tem diversos mecanismos de produção de conteúdo. Tem esse RMBC, tem os livros do David Ogilvy, que é um dos principais copywriters do mundo. Então, tem o documento de engenharia de massa, influência e persuasão. Então, dependendo do tipo de tema, dependendo do que você solicitar, ele vai adaptar a melhor documentação de estudo para o seu vídeo. Isso é um adendo importante. É que nesse caso ele escolheu o método RMBC, que é o quê? Research, Mechanism, Brief e Copy. Então, é que ele já entregou um texto. Mas vão ler com cuidado, porque só de bater o olho eu já não gostei. Muita gente eliminada injustamente de concurso e pensa, acabou para mim.
A dor maior não é só sair do concurso, é sair sem entender o porquê e achar que não tem mais o que fazer. Você oferece atendimento jurídico específico para concurso, com histórico de vitórias e atuação rápida. Mostra que sim, dá para voltar para o concurso desde que a pessoa entre com a ação do jeito certo. Percebe que às vezes vai ficar meio duro? Por isso que você nunca deve acertar a primeira resposta no início do treinamento. Quanto mais você conversar com ele, ele vai começar a atualizar nesse chat a memória, ele vai começar a te entregar com base nas suas validações. Aqui é como se você estivesse validando a entrega de um social media. Por isso que no início é importante essa validação. Aqui que eu falei que é curioso, tá? Utilizem o ditar. Então, GPT, eu gostei dessa linha, mas ainda assim a gente não... Parece que tá algo meio duro, parece que... Não sei, não gostei, parece que falta um sal, parece que tá muito mecanizado. Eu gostaria de trazer uma personalidade e lembre-se, eu estou produzindo conteúdo para o Instagram de até 90 segundos. Me parece um hook, os 3 primeiros segundos, lembra? Muito ruim, muito chato. Eu gostaria de uma nova sugestão dentro dessa temática. E um ponto importante, eu gostaria que ficasse dentro de 90 segundos. Então, confirmar, e aí ele já vai transcrever. Por que é legal vocês utilizarem o áudio? Porque com a sua entonação, ele vai colocando as pontuações, percebe, ó? 3 pontinhos e tal, ele vai conseguindo entender o que você está falando, com emoção, entre aspas. Ele não tem emoção, mas ele entende as pontuações e isso influencia. E, querendo ou não, se você não domina tanto português, mas mesmo se você domina, concordo que escrever é muito mais longo e aí você precisa de adjetivos e linguística muito boa para poder digitar o que você quer falar. Às vezes o pensamento flui melhor e você consegue direcionar melhor o que você quer dizer. Então eu vou dar Enter e ele vai refazer. Ela chorou no primeiro atendimento, disse: me tiraram do concurso, mas não tem mais o que fazer. A banca tinha corrigido errado. Ela foi eliminada por um detalhe que claramente não fazia sentido. Eu vi toda a história, revisei o edital, analisei o caso e disse para ela: você ainda tem chance sim. Entramos com ação, com urgência, com estratégia, e ela voltou. Fez as etapas finais e passou. Hoje o nome dela está no Diário Oficial. E se ela tivesse acreditado que estava tudo perdido? Se você também foi eliminado por algo injusto, me chama, porque talvez seu nome ainda vá sair no Diário Oficial também. Então perceba, ó, que ficou melhor, mas ainda assim daria para melhorar algumas coisas, está muito curto. Percebe que eu pedi 90 segundos, ele me entregou só 20? Às vezes acontece isso, faz parte, lembra, você está treinando uma criança. GPT, eu não entendi, eu solicitei um vídeo de 90 segundos, mas se você só me entregou 20, eu preciso que seja um vídeo completo. São pessoas que ainda não sabem desse problema, são pessoas que estão passando por isso e faz a mínima ideia de que existiria essa solução. Então eu preciso... Imagina, essas pessoas estão muito tristes. Eu preciso levar esperança, mas ao mesmo tempo não pode parecer algo milagroso. Eu preciso educá-los e depois chamar e fazer uma call to action para essa pessoa, viu? Então perceba, eu não aceito de primeira. E aqui, por que não está 100%? Porque lá em cima o treinamento é fictício. Você percebeu que eu não demorei horas treinando? Então por isso que é importante lá no início, ele vai consultar toda a história que você deu para produzir esses vídeos. Então é importante que você tenha uma boa orientação. Ela me disse chorando: fui eliminada do concurso e não tem mais o que fazer. E talvez você esteja se sentindo assim agora também. Você estudou, se dedicou, passou por etapas difíceis. Olha que legal, eu trouxe a dor. E aí foi eliminado por um detalhe, uma correção errada, uma avaliação injusta ou algo que você nem entendeu direito. E o pior, ninguém te orienta. Te dizem que não tem o que fazer. Ou seja, você tira a culpa do lead. Lead com culpa não compra. Que aceitar é mais fácil, mas e se não for verdade? Em muitos casos, dá sim para reverter. Existem ações judiciais específicas para concursos, a gente analisa o edital, identifica onde a banca errou e entra com um pedido de urgência para te manter no certame. Já atendi pessoas que estavam prontas para desistir. Entramos com liminar
elas voltaram para o concurso e hoje estão nomeadas. Se você foi eliminado e sente que foi injusto, antes de desistir, me chama. Só quem já passou por isso sabe como dói. E às vezes o que parece o fim é só falta de orientação. Me mandou uma mensagem, me explica seu caso, talvez você esteja no caminho certo, só precisa voltar para a disputa. Perceba que ficou muito melhor agora? Você consegue se imaginar no texto. E agora, imagina o seu cliente. Se você é corretor de imóveis, é para fazer a mesma coisa. Se você é dentista, médico, advogado, se você é professor, enfim, todas as funções que no final do dia oferece um determinado tipo de serviço. Agora eu posso pedir o texto limpo para o teleprompter, para utilizar no aplicativo, mas eu não quero. Eu quero a capa do vídeo e frase visual. E aqui tem uma sacada importante para fazer capas extremamente realistas. Vem comigo. GPT, magnífico, gostei muito, muito, muito desse texto. Agora eu preciso que a gente faça uma capa que represente esse texto, esse roteiro. Eu preciso de uma imagem que seja extremamente realista, com ultra realismo, com uma pegada um pouco clássica, um pouco visual, um pouco pitoresca, e que você consiga trazer elementos visuais que corroborem para o texto em si. Não faça imagem, eu quero o prompt perfeito para a imagem. Por que eu pedi o prompt para a imagem? Se eu pedisse para ele só criar da minha cabeça, ele vai criar com a sutileza das palavras, com as palavras que eu indiquei. Só que o detalhe para a criação de arte aqui, e o que difere em pessoas que conseguem algo muito específico para aquelas que não conseguem, é o prompt de imagem que é diferente. Vocês vão observar aqui, bem provável que ele vai trazer isso aqui em inglês. Ele trouxe inglês. Por que ele trouxe inglês? Porque é a linguagem natural. Só que já veio um texto curto, então eu não aceito de primeira, lembra a premissa? GPT, podemos seguir dessa forma, mas eu gostaria que fosse um prompt extremamente detalhista, extremamente completo para você dar a dimensão dos tamanhos, você dar quais texturas, as cores, seja extremamente detalhista em cada uma das fases para que a imagem seja extremamente realista, como se tivesse sido tirada de uma câmera Sony 7 IV. Eu falo o nome da câmera para poder trazer o aspecto visual, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então aqui ele vai trazer mais detalhista, e aqui eu não vou ficar pedindo várias mudanças, porque a ideia é ser ágil aqui. Mas perceba aqui, ó, ele deu o tamanho da abertura, 4K, ficou muito mais completo. Então eu já vim aqui. Para quê? Para você não ter que pedir para o designer. A gente consegue, eu não pedi aqui, mas eu poderia solicitar, faça a arte com o texto concurso público estampado. Eu poderia solicitar o texto, ele também faz isso. E aí ele está iniciando aqui a arte e já eu vou mostrar para vocês. E aí o próximo passo seria criar a legenda. A gente pode solicitar a legenda. A dica para a legenda é: GPT, eu gostaria que você fizesse uma legenda que fosse totalmente diferente do roteiro. Não quero que você copie o roteiro, quero que seja algo complementar. E a gente consegue fazer uma infinidade de coisas ainda. Depois disso, eu posso pedir: GPT, agora me indique as 15 próximas postagens, 15 ideias de temas para eu postar no feed. Ah não, eu gostaria agora de fazer o carrossel. Eu gostaria de adaptar esse vídeo em formato de 5 carrosséis que eu vou enviar para o meu designer fazer. Ou não, eu gostaria de fazer, eu quero antes de lançar o vídeo, eu quero fazer uma antecipação no Stories. Então, baseando na engenharia de massa, eu gostaria de fazer um Stories para poder anunciar o vídeo amanhã. Me dê a melhor forma de fazer isso. Então, aqui, a ideia do Verita Ads é para você produzir não só conteúdo em Reels, mas em imagem, em carrossel, te ajudar na produção dos stories, te ajudar na calendarização. Você pode solicitar o calendário editorial do mês e por aí vai. Então, é uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer aqui. E em quanto tempo a gente está aqui? Talvez seja não sei quanto tempo de vídeo a gente tem, mas talvez 30 minutos, talvez 20 minutos. Olha só isso. É que ele deu o formato de feed, tá? Um ponto importante é
antes de solicitar a imagem, falar se é para formato feed 1 por 1 ou se é o formato de stories. Então você pode produzir várias coisas, assim como os stories, fazendo antecipação para anunciar o seu vídeo. Então ele sugere aqui uma frase, depois a enquete e por aí vai, né? Ele traz um pouco mais do storytelling e também a autoridade com prova social e depois faz uma chamada para ação. Isso aqui é só um exemplo que você pode ir testando e aqui é o início do uso dos agentes de IA da Veritá. A empresa surgiu para te dar velocidade. Você consegue automatizar os processos utilizando inteligência artificial, que isso seria o fundo do iceberg. Você está no topo do iceberg aqui utilizando o ChatGPT, mas existe algo mais completo e complexo por trás. Imagina ter funcionários de IA que faz exatamente o que seu funcionário faz, a atividade que seu funcionário faz, só que fazendo exatamente o que você pediu, sem ter que repetir 7 vezes, trabalha 7 dias por semana, 365 dias do ano e, principal, ele não te processa, ele não te dá dor de cabeça e a primeira vez treinado, ele consegue executar aquela tarefa. Então, existe agentes de IA que executam tarefas, por exemplo, um funcionário de inteligência artificial para atender o seu lead. Imagina que você fez uma campanha de anúncio, utilizou essa IA para poder fazer o roteiro dos vídeos, gravou e agora chega uma dezena de pessoas no seu WhatsApp, no WhatsApp da sua secretária. Ela dá conta? Ela tem tempo? Ela atende rápido, em 5 minutos? Tem uma pesquisa da Kellogg School que atendimentos em até 5 minutos tendem a converter 341%. Então, os funcionários de IA da Veritá é para te dar velocidade, tempo e o principal, tirar o peso mental de tudo que você tem na empresa. Se você quer descobrir como a gente pode ajudar a acelerar seu negócio, não só por inteligência artificial, utilizando automação para isso, entre em contato no nosso Instagram, @veritá.ia, para saber como que a gente pode auxiliar o seu negócio a crescer. Muito obrigado por ver esse vídeo até agora. Utilizem isso aqui o máximo possível e o que você precisar de ajuda sobre inteligência artificial, a Veritá pode te ajudar, porque a nossa ideia não é substituir humanos, substituir bons humanos. A gente quer substituir pessoas que não fazem o que era para eles estarem fazendo. Porque, na verdade, esses funcionários já seriam substituídos por outras boas pessoas. Então, a nossa ideia é reduzir os seus custos e aumentar o seu lucro no final do dia. Muito obrigado e é só o começo.